Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Hoje, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 11 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. Deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o evangelho, bastante curto, apenas 3 versículos, Marcos 8, do 11 ao 13, mas poucos versículos para falar da incredulidade dos fariseus. Diz aqui o evangelho que os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Não para buscar a verdade. Interessante. Não para se buscar uma luz de compreensão. Não. Discutir por discutir, querendo convencer o outro, querendo colocar Jesus à prova. Interessante que depois eles acabam pedindo um sinal. Só que, para quem não quer crer, nenhum sinal adianta. Nenhum sinal basta. Ou seja, os fariseus, eles estavam com o coração fechado aos ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus pregava, e até mesmo fechados à pessoa de Jesus. Por quê? O que é a fé? A fé é adesão. Fé é você aderir na sua vida à pessoa de Jesus Cristo e tudo aquilo que ele ensinou. Isso é fé. Os fariseus estavam com o coração fechados, tanto aos ensinamentos de Jesus, como também à pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus aqui se depara com a incredulidade dos fariseus. Interessante porque diz aqui o evangelho mas Jesus deu um suspiro profundo. Imagina a cena. Jesus fazendo como se dissesse: até quando? Até quando eu vou suportar essa incredulidade? Né? Agora, será que hoje Jesus olhando para nós também não dá um forte suspiro? Será que Jesus hoje não está nos encontrando incrédulos? Meu povo, a gente precisa rezar muito para não cairmos na incredulidade. Para não cairmos na incredulidade. E nós temos que rezar para sempre, a cada dia, acolher a pessoa de Jesus e os seus ensinamentos. A gente precisa rezar para que o nosso coração não se torne um coração endurecido. A gente precisa rezar para que o nosso coração seja um terreno fértil, onde a semente da palavra é semeada e produz fruto na nossa vida. Foi o que Jesus não encontrou na vida dos fariseus. Incredulidade. Incredulidade. Cuidemos da nossa fé, cuide da sua fé, cultive a sua fé.
Alimente a sua fé. Regue a sua fé. Como assim, Paulo? Como é que rega a fé? Como é que cultiva a fé? Como é que faz a fé crescer? Rezando, rezando. Você estando em oração, você está cultivando a fé. E na sua oração, aproveite e peça ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E precisa progredir na fé. A gente precisa crescer na fé. Só que o caminho contrário pode acontecer também. Ou seja, o caminho da incredulidade. Se você não é uma pessoa que reza, se você é uma pessoa que não lê, não medita a palavra de Deus, não reza com a palavra de Deus, se você mal vai à igreja, se você mal reza, ou seja, a semente da fé pode morrer e você se tornar um baita de um incrédulo. Então tenhamos cuidado. Quantas pessoas já não caíram na incredulidade? Quantas pessoas que eram pessoas de fé, homens de fé, mulheres de fé, mas que hoje já não creem em nada, já não acreditam mais em Deus, já não acreditam mais no Senhor. Então, meu povo, tomemos cuidado para que não sejamos incrédulos, para que não caiamos na incredulidade. Então, hoje, rezemos pedindo ao Senhor: Senhor, livrai-me da incredulidade. Eu quero ser um homem de fé, quero ser uma mulher de fé. Reze. Reze hoje ao Senhor, pedindo a Ele o dom da fé e a graça de crescer e progredir cada vez mais na fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.